testemunho é verídico, né? O que está feito, está feito. Tanto faz, é o que nós lemos Gálatas, o que o homem semear, isso também ceifará. Então, quem semeou bênção, porque tem pessoas que falam assim, puxa, mas eu já fiz tanta coisa boa, e por que eu estou passando isso? Olha, amados, justos sofrem. Asaf, ele sofreu muito. Ele era um moço muito pobre. Mas quando aquele moço abria a boca, ele era líder de coral de Davi e de Salomão. Mas quando aquele moço abria a sua boca, amados, era coisa linda. Diz que o coro de Davi veio, acrescentava muito. Um dia o pastor Mário estava falando que quando eles iam viajar de barco assim, aqueles do interior que eu nunca passei nem perto, mas vamos lá, com a graça de Deus. E quando um cantava, ele falava assim, eles iam plantar, não sei o que era, eu fico pegando algumas palavras. Aí um cantava um coro, outro cantava outro coro, e com aquela onda do rio, aquele manejo, diz que era a coisa mais linda. Imagina, aquele monte de homem cantando, porque eles estavam plantando, às vezes na colheita. E o coro de Davi era assim, diz que ele intercalava, é tanto que tinha uma pausa, que era o selar, né? Eu já falei aqui, que era a pausa que tinha que ter na congregação, para o povo glorificar o Senhor. E Davi, então aquele coro que era formado, parecia que estava desentoando, mas não era, querido. Esses dias eu estava lendo, e a descoberta é tão tremenda, que é esse remanejar de glória, é que os anjos vão levando para formar o incenso do Senhor, que sábado eu vou ministrar num lugar, falando sobre adoração. Que a adoração, ela não é achada aqui, como é no céu, porque lá eles já adoram. Mas o Senhor se satisfaz com a adoração que vem da terra, pastor. Então, é criado combustível para Deus. E Davi fazia esses revés, eu não sei como é que chama aí dentro da música, porque Davi falava o mestre de coro, porque era um exército grande de levitas. Então, amado, nós estamos louvando a Deus para agradar o rei. Por isso que hoje nós estávamos tudo animados, sabe ainda com aquela ressaca da festa, da bênção que foi? Está entendendo? E isso não é para nós inchar o peito, não. É para saber que o Senhor, Ele recebe ainda a adoração dos simples. Ainda a adoração dos simples. E falando de adoração, você abre aí o livro de Lucas, capítulo 1, é uma mensagem, ela não é nova, você já leu muitas vezes, mas cada dia a palavra de Deus, assim ela se torna. Lucas capítulo 1, eu vou falar rápido, mas vou falar o que Deus quer para você ouvir. Diz assim: tendo, pois, esta carta aqui, essa epístola, Paulo, Lucas escrevendo no Evangelho, o Evangelho segundo Lucas, está entendendo? Então ele começa a narrar um fato. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, se cumpriu. O que ele vai descrever aqui já se cumpriu. Agora o que vai acontecer com você já está se cumprindo aí, ó. E vai se cumprir coisas no futuro. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio
e foram ministros da palavra. O que nós ouvimos ainda agora, eu amo aquele versículo, compartilhar com os seus mestres, que hoje, querido, é uma raridade, compartilhar com quem te ensinou, porque a pessoa, nós temos, isso é do ser humano, querer, mas o evangelho, a palavra de Deus, ela é uma via de duas mãos, você dá e recebe, é a coisa mais perfeita que tem, o Senhor criou isso. Então, segundo transmitiram, os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Aí aqui o versículo 3 diz: pareceu-me bem também a mim, conveniente, descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Teófilo era um moço grego, ele não era judeu, e aqui Lucas é um dos servos do Senhor, que assim acompanhou até ali a morte de Jesus, era um médico, ele acompanhou, sofreu muito com a passagem, porque ninguém quer se afastar de ninguém, só que ele tinha um desejo de notificar a palavra de Deus, e ele quer contar tudo para Teófilo. Como ele já tinha sido informado, ele queria passar essas informações para outros. Tudo que nós aprendemos aqui, nós temos que passar para outro. É semeadura, não é? Então você não vai querer que a semente fique dentro do teu bolso e você não dê a ninguém. É tempo de semear. E aí ele fala com Teófilo. Você vê que Lucas 1 é a mesma coisa de Atos 1. É a mesma situação, o mesmo relato. Diz que aqui ele começa a ministrar, e Teófilo, ele era muito rico, ele foi, como é que eu falo, quando uma pessoa, patrocinar. E hoje nós pedimos até para os patrocinadores da web, é bíblico isso. Então Teófilo, ele começou a patrocinar as viagens de Paulo. Amados, eu digo com toda sinceridade, hoje eu até falei isso aonde eu fui ministrar. Esse final de semana, me doeu o coração, porque tinha um congresso de líderes, e eu sonhei indo, mas não tinha condições, não tive condições de ir, e não era tão caro, mas não tive condições, ficou só no desejo, na vontade. Aí hoje o Senhor ministrou bonito, a pastora ministrou, muita lapada, muito, sabe, muito couro, mas saí ministrada. E aqui Teófilo, ele patrocinou a divulgação do evangelho na vida de Paulo, na vida de Lucas. Amados, é tão lindo quando nós podemos fazer semeadura dessa espécie, porque nós estamos dando pão para o que come. E aí, vamos mais um pouco. E ele queria falar para Teófilo, como Teófilo já tinha sido informado, porque a notícia correu em toda Jerusalém, quem era o Cristo, esse Cristo que nós servimos. Para que conhecêssemos, ele fala assim, ó, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Mas Teófilo, ele queria minúcias. Amados, lá em casa nós temos, eu acho que colocando, nós temos uma pilha assim de Bíblia. O que às vezes nos falta ainda é tempo para ler, porque agora eu estou com duas lá que é fera. Boca de Deus falando,
E você tem que ter essa fome, querida. Começa a mastigar. E você vai de um versículo para outro. Vai olhando, vai lendo. Daqui a pouco vai começar as nossas aulas aqui. Aí é que eu quero ver se você gosta ou não. Ou se fica só, mas aqui não tem escola dominical. Aqui não tem não sei o quê. Já vai inaugurar. Aí eu quero ver você sair. Vai ser num dia de terça-feira. E vai vir. Eu sei, querida, que se vier Pedro, Tiago e João, quem está com vontade de ensinar, vai ensinar até para 2 e vai sair satisfeito. Mas aqueles que vierem para buscar mais informação, eu garanto para você que vai sair daqui adestrado. Como que é um animal adestrado? Está entendendo? Nos ônibus, no metrô, tem um lugar para aquele cachorro, como é que chama? Aquele guia cego. Labrador. Ele fica dentro do carro. Ele não foi ensinar a ficar latindo dentro do ônibus. Não. Ele fica ali para acompanhar a pessoa que está precisando do serviço dele. Ele, antes de chegar para se apresentar, ele é ensinado. Então, Lucas, ele sentiu de fazer esse empreendimento e Teófilo de investir. Aí fala, para que conheças com certeza das coisas que já estás informado. Ora, a Bíblia ela é dividida, Jesus dividiu a Bíblia no meio, praticamente. O Velho Testamento, ele tem mais conteúdo, mas quando chegou em Jesus Cristo, a graça, ela tem um conhecimento tremendo, a palavra de Jesus. A igreja sabe quem é que dirige a igreja agora na graça? Quem dirige a igreja na graça? Hein? Aqui, pastor, toca aqui. É por isso que você fala em línguas estranhas. Por isso que você tem aqueles mistérios. Você está entendendo? E não é porque você não tem esses grandes mistérios de pular, de correr. Filho, se você tem o Espírito Santo, você é cheio de virtude e de poder. O Senhor, Ele falou, eu preciso ir, porque senão Ele não vem. Tinha que haver uma liberação. Houve uma liberação na primeira gestão. Mas, pastora, cada um trabalha de um jeito. Na gestão do Antigo Testamento, o Senhor trabalhou com seus profetas. O Espírito Santo, ele não era essa presença como hoje nós temos. Aí depois veio Jesus para a salvação. Ele veio medindo e na certeza de algo que era firme. Ele veio para a salvação. E aqui interessante que quando terminou, o último sacerdote que fazia as ordens sacerdotais, lá Zorobabel, foi o encerramento desse ministério da antiga aliança. E aí começa uma nova situação em Cristo. Diga, em Cristo, tudo é novo. Tudo é novo. E aí, interessante, mas a arca veio. A arca, ela veio. Ela veio porque Jerusalém ainda fazia todas as comemorações. Jesus participou de todas as comemorações, todas as festas. Jesus participou, Jesus dançou, Jesus pulou, Jesus comeu junto conosco, porque ele era 100% homem e 100% Deus. E ele participou de tudo, e ele comia bem. Chamaram ele de comilão, é glutão, né? Imagina, eu acho que o prato dele também era desse tamanho.
Não, ele comia normal. Mas chamaram nosso Jesus de guloso e beberrão. Será que ele tomava umas biritinhas? Não. Todo vinho que ele tomava era inspecionado. Aleluia! Os escribas, os sacerdotes, ele examinava. E ele tinha a herança de Deus. Quem tem herança de Deus, querido, não se mistura com algumas coisas. Não. E aí, veio a nova dispensação com a arca. Aí a arca, ela foi colocada na mão de Herodes. E Herodes era bonzinho? Herodes não aceitava a presença de Jesus. Já de pequenininho, cortando, vamos caçar ele porque vai incomodar. Você sabia? Eu incomodo muita gente. Você também incomoda. Sabe por quê, querido, que nós incomodamos? Um dia o pastor Mário falou algo que foi uma grandeza para mim. Nós fomos para o monte. E lá no monte ele pegou uma pedra assim, uma pedra meio farinhosa. E a pedra, ela brilha tanto, eu até coloquei lá na minha... Como é o nome daquela pedra? Uma pedra assim, uma lacacheta. Você é muito sábio. E ele pegou uma pedra de malacacheta. Ele falou assim: olha aqui nós, filha. Eu falei: nós temos todo esse brilho. Como somos identificados no mundo espiritual? Pelo teu brilho você é identificado. Mas quando vai apagando, você vai ficando. A tua malacacheta vai... Interessante. A tua malacacheta vai apagando e você fica na escuridão. E aí Herodes, ele não queria a presença de Jesus, mas ele queria conhecer de perto Jesus para saber. E queria se aproximar de Jesus para saber o poder que Jesus tinha. Sabia que tantas pessoas que se aproximam de ti, porque quer receber do que você tem. Quer ter o que você tem, mas não quer pagar o preço que você paga. Aí Herodes manda um recado para Jesus. E Jesus manda outro para ele. Diga para aquela raposa. Jesus, ele não era fraco não. E nunca foi. Como homem também, ele tinha uma língua aí e retrucava. Ele sabia para que ele veio. Se ele abaixasse a cabeça, não buscasse a autoridade do Pai, sabe o que acontecia? Ele não completava 33 anos. Não fazia 3 anos de ministério. Que foi um ministério curto. Por isso que ele delegou ordem para mim e para você, que nós íamos fazer coisas maiores que ele. Agora você fica acomodada. Aí tua malacacheta vai... Essa foi boa. Fala, Jesus, da malacacheta. É bom até pesquisar mais sobre essa pedra, viu? Se valer muito dinheiro, como ela tem um brilho bonito, oxa, já tá todo mundo com malacacheta em casa. Entendendo? E aí, Herodes, ele não gostava do Senhor. E eu anotei algumas coisas, porque depois eu vou falar um pouquinho só de um homem quando faz a diferença. Um homem, uma mulher, quando faz a diferença, querido, não tem quem te segura. Aí diz que Herodes mandou matar Estevão, porque tinha várias classes, né, de Herodes. Tinha várias classes. Estevão, João, Paulo, Filipe. Olha, ele, para falar a verdade, ele fazia um saceiro no meio dos crentes. Isso já nessa graça, na graça de Jesus. Ele levou Jesus a julgamento. Jesus não morreu
por causa de Herodes. Ele até deu oportunidade de salvação, porque ele disse lá, Isaías 53, que o sangue dele esborrifava a muitos, mas a muitos quem? Muitos que querem receber. Como que você vai querer se aproximar de Jesus sem conhecer? Eu tenho um monte de amigos. Agora o pastor Marquinho, ele fez um novo grupo no WhatsApp, né? Shekinah Apostólico. Você pode distribuir à vontade, porque eu acordo cedo para orar por essas vidas. Acordo, já tem um monte de gente já nesse grupo, orando de várias partes do Brasil já. Está entendendo? E aí Herodes, quando chega na vez de João Batista peitou ele, porque, querido, ninguém gosta de quem te peite na hora dos teus defeitos. Eu fico, tá falando, tá? A gente não gosta. Quando vem, a pessoa dá uma agulhadinha e você vai já, tchum, a faca. É típico nosso. E João Batista, ele mandou um recadinho para Herodes, e Herodes não gostou. Não gostou. E ninguém gosta quando é chamado, como diz, na chincha, na forma dura. Não. A pessoa, mas pode ter na certeza que todas as vezes que nós somos corrigidos, a palavra diz, na hora, querido, dá vontade, a panela ferve. Mas se você tirar a tua temperatura, você fica normal de novo. É como fala aquele homem da televisão, tranquilinho. Então o Senhor, Ele não quer que você seja todo agitadão, todo doidão. O pessoal fala, você já tem 10 para responder. Não. Isso aí é espírito herodiano. Essa semana, né, a Jean trouxe uma palavra muito linda ali. E aquela palavra me encheu. E eu falei, não, eu tenho que falar dessa palavra hoje. Os fariseus e os herodianos. E aí os herodianos, como Herodes, ele fez um saceiro na nova aliança de Cristo. E usado também Anás e Caifás. Anás e Caifás, querido, para julgamento, para ódio. Também Anás e Caifás trataram com a arca pessoalmente. Trataram com a arca pessoalmente. A arca, aqui eles tinham toda a liberdade, porque eles eram sacerdotes, viu? E Herodes, além dele ser rei, ele era sacerdote. Diz que ele foi até separado por uma ordem. Aí diz que não foi, que aí é a ordem romana, né? Isso aí eu não posso te dar toda a garantia, porque ainda não estudei sobre isso, mas vou fazer o levantamento. E ele tratava com a arca pessoalmente, mas também sem reconhecer o dono da arca. Sem reconhecer o dono da arca, querido, esse prédio aqui, ele não é nosso por enquanto. Nós temos um plano, não sei se é o mesmo de Deus. Então nós temos um contrato com o dono. Se nós sairmos da formulação, não sei se estou falando o termo, hoje está difícil para chegar o negócio aqui, do nosso contrato, nós vamos responder se não fizermos direito, não é verdade? Então eu tenho que ter, além de tudo, tenho que ter um contato com o dono, né? Tudo direitinho. Essa semana o pastor já falou dessa situação para ele. Dá nenhum centavo, ele não dá mesmo. Ele não vai dar. Não vamos pensar. Só se Deus incomodar, ele pode fazer algo. Mas se não, negativo. Assim, Anás e Caifás, como sacerdote, com todo o trâmite da arca, o que aconteceu?
não respeitava as coisas de Deus, não valorizava as coisas de Deus e muito menos o Deus que veio para a terra. O Deus que veio para a terra. Não, menino, isso aí é um charlatão. Quantas pessoas nos olham e dizem que nós somos charlatões, enganadores. Deixa entrar por uma porta e sair por outra. Assim aconteceu com a palavra de Deus e ensinando, falando para Teófilo: olha, aconteceu isso, isso, isso. Foram narrados os fatos. E nessa nova dispensação, já começou no finalzinho da dispensação, começo de uma nova era. Entrou um homem, e aqui, esse moço aqui, já era do tempo de Jesus. O versículo 5 do capítulo 1 diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abia. Porque sabemos que eram duas ordens sacerdotais. Uma turma de sacerdote, eles sacrificavam para apresentar ao Senhor pelos pecados. Funcionava assim: você pecava muito, você gastava muito. Você tinha que levar os teus sacrifícios. Todo ano você tinha que levar para poder te liberar dos teus pecados. Então aí, Zacarias, sacerdote da ordem de Abia, porque eram 2 turnos, ele foi sacrificar ao Senhor. E o que eu achei interessante, como as coisas de Deus são tão perfeitas, que pela informação que eu tive, Zacarias, ele se apresentava com a sua esposa. Como era o nome da esposa de Zacarias? Sim, ele se apresentava com ela. Hoje eu estou entendendo mais ainda por que você tem que estar lado a lado com a tua, com o teu. Lado a lado, para poder exercer com excelência o teu sacerdócio. Não é meia pedra, meio tijolo, não. Os dois, porque o que passar disso é, como é que fala? Julgo desigual. Misericórdia mesmo. Por quê? Amados, a coluna vertebral, elas não são em duas. E elas se encaixam para formar uma, para dar força ao corpo. A coluna, se ela tiver qualquer probleminha, você já amanhece. Ai, inclusive, eu estou. Por quê? A coluna, ela é a sustentação do corpo. Você vê que é uma coisa tão linda que eu acho. E outro dia eu fui comentar com um pastor e eu pensava que era a coluna que sustentava o corpo. É os pés. Mas a coluna, ela equilibra, e ainda equilibra o coco, né? Uma cabeça desse tamanho. Você está entendendo? Ela aguenta. Quase não nasce. Meu Deus. Normal não saiu, não. Não saiu normal. Não aguentou. A ferradura travou. Quase se matou. Foi para cesárea. Então a cabeça, que é o centro pensante do nosso corpo, aí a cabeça ali firme, você vê que nós temos todo o movimento. Gente, o corpo humano é coisa muito linda. Mas só que se a coluna ela não tiver num posicionamento, você viu, pastor João? Aquilo
deu um negócio na coluna, desligou aqui a bacia, e aí, ó, tá entortando, né? Tá entortando. E no dia que ele sofreu esse acidente, eu fui lá na casa dele, que nós íamos fazer um culto. Tá? Eu acho que com quase 20 anos, isso. Então a coluna, ela sustenta todo o teu corpo. E aqui diz que, embora o Senhor Jesus fosse o dono da igreja, Herodes, Anás, Caifás, se juntaram numa cúpula maligna para destruir Jesus. Você está entendendo? E está cheio de Anás e Caifás. Está cheio. Para destruir. O inimigo ele coloca na reta da pessoa. Tem que destruir. E a pessoa fica ali sofrendo. E muitas vezes, por falta de oração, por falta de entrega, vai indo bem. E o Senhor falou para mim também nesse momento. Por causa também da fidelidade dos dízimos. Quer dizimar um mês, outro mês não dizima, passa 3, 4. Eu estou fazendo obra de caridade, estou fazendo não sei o quê, não tem nada a ver. Mas vamos aqui no Anás e Caifás. E Zacarias diz que esse homem, ele era temente a Deus, ó, vamos ler. E existiu, no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja a mulher era filha de Arão. Ela nasceu já sabendo como que era ministrado. As mulheres não iam para dentro do santuário, mas na ordem de Cristo, querido, as mulheres entraram no Santíssimo do Santo. As mulheres dê glória a Deus. Então aqui, ela era filha de Arão, o nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles eram irrepreensíveis. Hoje de manhã, para me falar essa palavra aí, doeu. Não conseguia pronunciar. Agora já melhorou a minha pronúncia. Irrepreensivelmente em todos os mandamentos. Porque antigamente tinha que cumprir mandamento. Hoje virou tudo em 2. Está entendendo? O Senhor Jesus facilitou para nós. Quer dizer que eles eram justos e tinham os preceitos no Senhor. Só que não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Ambos eram avançados de idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem, na sua turma, da ordem da sua turma, segundo os costumes sacerdotal. O costume sacerdotal também estava incluído que o casal, enquanto ele, porque tinha 2 tipos de sacerdote, o sacerdote levita e o sacerdote que ia e colocava os holocaustos. Ele era dessa parte, que era o que liberava os pecados. Enquanto isso, o outro acendia o incenso. Então, ele exercendo o seu trabalho, ele foi e cumpriu o seu exercício. Olha aqui, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Para que servia esse incenso? Para trazer um cheiro suave ao Senhor. Porque enquanto os animais estavam sendo queimados, aquela gordura, aquele cheiro chegava diante de Deus, mas aí o coro era feito, era louvado, e o Senhor prestava tanta atenção que ele não sentia, ele não se preocupava com o cheiro da carne, porque a carne não herda o céu.
A carne não entra no céu. Mas o que entrava era aquela adoração, aquele modo gostoso, chegava na presença do Senhor. E toda a multidão, versículo 10, estava fora orando. A hora do incenso. Que hora era essa aqui? Era 6 horas ou 3 horas? Vê aí no teu, na tua leitura, o versículo 10. Quem tem outra tradução, pode abrir aí e ler o versículo 10. Outra tradução, eu quero uma tradução diferente da minha, para sabermos essa hora do incenso, que era a hora que Gabriel descia para receber, para levar, ele levava o incenso a Deus. O versículo 10, na tradução diferente. Não está falando a hora do incenso? Mas eu vou descobrir para me dar um horário. Porque tinha um horário que vinha todo o povo, porque era festa anual. Tem pessoa que fala, eu não vou hoje porque é festa. Outros, não, é a festa das mulheres, eu não vou. Né? Não, vou amanhã, já vou amanhã. Aí eu fico sexta, sábado, domingo na igreja, 3 dias seguidos. Não vou, eu vou descansar, né? Que eu vou me sentir melhor. Só que no dia que a luta vem, no dia que a dor vem, aí você fica, puxa vida, perdi. Como você perdeu ontem a palavra? Como você perdeu a dor? Principalmente obreiro. O pastor está denunciando. E aqui nós estamos vendo o capítulo 10, o versículo 10. E essa hora do incenso era a hora em que então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar. Oh, glória a Deus! Do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo do Senhor lhe disse: Zacarias, não tema, porque a sua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, que lhes porás o nome de João. Ela também estava no ofício, querida. Ela estava na brecha. Ela estava na posição. Não adianta o homem estar na posição e a mulher não estar na posição. Não adianta a mulher estar na posição e o homem nem tchum. O negócio sacerdotal. E ali no livro de Pedro diz, porque vós sois a geração santa, o sacerdócio vivo, para queimar incenso, para fazer adoração. Nesta noite, querida, o Senhor te chamou e olha que Ele disse, e terás, o nome da criança seria João. Pega aí, Jean. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Aleluia! Isso agora veio, né? As nossas crianças, nós nos alegrando. Mas eles serão um grande personagem em Deus. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor. Era um mandamento que veio para Zacarias e falou: não temas, Zacarias, porque esse desejo não é só teu, é meu também. Esse filho que vai ser gerado, ele é deleitoso para mim. Zacarias saiu com aquela informação dali de dentro e falou para Isabel. Eu quero que você saia daqui hoje com essa informação, para dizer para a tua casa, para os teus amigos, que você é do Senhor. Eu quero que você levante agora. Nós vamos estar orando. Chega de má notícia, chega de perturbação. Você é servo do Senhor. E o Senhor tem prazer em ti.
Ele quer se agradar mais e mais de ti, para Ele te trazer as boas notícias. Nós já fizemos a primeira, a segunda oração, terceira. Mas agora, considere essa oração como a hora do incenso. A hora que o anjo chega na tua casa. A hora que o anjo chega para te abençoar, querido, isso é lindo demais. Levante tua mão. Você quer se render mais e mais ao Senhor? Aqui tem pessoas que ainda não se rendeu e fala: eu quero ser uma coluna forte. Tem pessoas que é coluna espiritual dentro da sua casa. Tem pessoas que são colunas financeiras. Se você é uma coluna espiritual dentro da tua casa, eu quero que você venha aqui para a igreja te fortalecer numa oração e você sair daqui sem se quebrar. Porque uma família, querido, se ela não tiver fortalecida no alicerce de Cristo, toda informação que vem, ela cai. Mas essa oração é para você que é uma coluna. Você sente que é coluna dentro da tua casa. Então você tem que ter as mudanças sacerdotais. Você tem que ver mudança. Você vai ver mudança dentro da tua casa. Pela tua postura, pela tua forma de ser, para você receber por completo a bênção do Senhor. Zacarias, ele foi para a hora do incenso. Eu queria te falar exatamente qual era essa hora, mas eu creio que às 6 horas, eu creio, ou então 3 horas, porque em Israel 3 horas tem muito significado. 3 horas era aquele horário em que a mulher samaritana, ela tinha que buscar água para dentro de casa, sol quente, porque ela não podia estar junto com as outras mulheres, porque as mulheres, elas eram tão direitas, e aquela mulher tinha aquele problema, e ela se sentia muito inferior, porque a mulher já era inferior. Cristo nos levantou para nós termos um valor dentro da nossa família, dentro da nossa casa. E hoje nós vamos fazer essa oração. Você que é coluna, e eu chamo, se ainda tem alguém, querido, que queira mudar essa sorte, fala: não, eu não posso ficar do jeito que eu estou. Eu quero uma novidade. Eu quero uma novidade de dias. Então eu venho orar pela tua vida. Eu venho clamar que a tua coluna, ela se firme espiritualmente. E aquilo que é físico também venha ter um conserto no dia de hoje. Pai, aqui estão teus filhos, tuas filhas. Foi chamado, Senhor, para a oração, formalizando, Senhor, curas espirituais, cura material, Senhor, cura dentro do lar, Senhor, para não sermos também enganados, Pai, porque o mundo jaz do maligno, e nós não queremos, Senhor, estar em julgo desigual. Julgo desigual em sociedade, julgo desigual no casamento, mas queremos estar numa postura onde o Senhor possa olhar para nós e ver tudo nivelado. Senhor, o que está desnivelado no dia de hoje, coloque em ordem, Pai. Como assim Zacarias, ele foi para dar ordem, Senhor, sacerdotal. Meu Pai, eu me coloco diante de Ti no dia de hoje, e eu venho pedir, Senhor, pela vida dos Teus servos que estão aqui, Senhor, que a sua casa comece a ter mudança, que a sua família comece a ter mudança.
Em nome do Senhor Jesus, traga sobre nós a tua unção, Senhor. Quebra, Pai, a costela do inimigo que tem se levantado para roubar, para matar, para destruir as famílias, meu Deus. Oh, Pai, nós pedimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu creio na oração da fé, querido. E você veio na tua humildade. Você veio na tua humildade. Porque você quer ver tua família diferente. Você quer ver a tua vida diferente. Eu quero dizer para você, querido, receba a liberação no teu corpo. Receba a liberação na tua alma. Receba aí para crescer, para estar na presença do Senhor. A igreja pode concordar e dizer amém. Seja feito assim como você falou. Você que está também aí na web, querido, seja feito como você pensou, como você determinou na tua casa, assim será. Tua família organizada, é o desejo de Deus para tua casa. E eu desejo isso para tua vida, em nome do Senhor Jesus. Pastor Fernando, venha fazer essa oração final. Ah, sim.